Bora lá, meu povo, investidor chegando. Fortaleza muito perto de receber termo de intenção de compra da SAF. Geraldo Luciano discute retorno ao Leão. Marcelo Paes anuncia mudanças após saídas de Alex Santiago e Bruno Costa. Revelado o real acordo por Juan Martín Lucero. Detalhes do embarque para Mirassol e de lá para o Chile. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe. Papoca o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, sabadão, dia 5 de abril de 2025. O Fortaleza volta a campo amanhã às 18h30 pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, duelo contra a equipe do Mirassol, o primeiro duelo fora de casa. Mas antes da gente trazer as notícias deste vídeo, aquele convitezinho de lei, claro, para você deixar o like aqui neste vídeo. Quanto mais like vocês deixarem aqui, maior vai ser o alcance desse vídeo na plataforma que é o YouTube. Aproveita e se inscreve no canal. Caso você já seja inscrito, por gentileza, pega o link, ó, aqui em cima na barra de endereço, copia, manda em tudo que é grupo de WhatsApp do Fortaleza, chama a galera pra cá, pra conhecer o nosso trabalho, o vídeo todo dia, 5h30 da manhã, lives todos os dias, às 18h15, exceto hoje que teremos uma programação bem diferente, tá? Hoje você vai ter a tardezinha com o Expresso. Como assim, PM? O que é isso? A partir das 2 da tarde, estaremos ao vivo do aeroporto na cobertura do Aerolion rumo a Mirassol. E detalhe, esse Aerolion, ele é rumo a Mirassol e de Mirassol o Fortaleza já vai para o Chile, não volta para Fortaleza. Então, cola com a gente que a gente já vai descobrir aí a lista de relacionados para os dois jogos. Para o jogo de amanhã contra o Mirassol e também para o jogo da quinta-feira da semana que vem, 9h30 da noite ou 9 da noite, não lembro agora qual é o horário certo, contra o Colo-Colo lá em Santiago. Então cola com a gente, o link já está criado, ativa o lembrete. Assim que terminar o Aerolion, por volta das 15h30, nós já vamos dar início à live de pré-jogo, que também já está com o link criado. Então, todo mundo que estiver acompanhando o Aerolion vai migrar junto para a live de pré-jogo. Cola com a gente, é a tardezinha com o Expresso, muito conteúdo sobre o Fortaleza Esporte Clube para você, beleza? Bom, vamos agora às notícias deste vídeo, porque essa semana tem sido uma semana bem turbulenta no Fortaleza, né? E a gente precisa dar sequência aos assuntos que envolvem essa crise interna, né, no departamento de futebol, que envolve a SAF, e isso acaba refletindo dentro de campo. Eu tenho alguns assuntos para discutir aqui com vocês, mas antes da gente entrar nesses assuntos, deixa eu repassar bem direitinho a programação do Fortaleza neste embarque e também depois de Mirassol, que vai para o Chile. O Fortaleza divulgou ontem, certo? Através da assessoria de imprensa. E eu vou trazer aqui para a tela, claro, para você olhar junto comigo qual que vai ser o itinerário do Fortaleza. Vamos lá. O Leão treina hoje pela manhã, certo? O treino, se não me engano, é às 10 da manhã. Depois, à tarde, embarca para São José do Rio Preto em voo fretado e esse voo é pela Gol. Lembrando mais uma vez que nós estaremos ao vivo do aeroporto cobrindo tudo do embarque do Fortaleza. Beleza? Chegou em São José do Rio Preto, vai de busão até Mirassol, que é do ladinho, é bem pertinho, como se fosse Fortaleza, Maranguape. Beleza? Joga amanhã às 18h30, certo? Contra o Mirassol fora de casa. Após a partida, o time viaja por 5 horas de busão até Atibaia, que é um pouco mais próximo da capital paulista, certo? E treina lá na segunda-feira à tarde. Na terça-feira pela manhã, o Leão faz mais um treino em Atibaia e em voo fretado, a equipe embarca rumo a Santiago, no Chile, no período da tarde. Na quarta-feira, terá treinos em Santiago, no Chile, e na quinta-feira encara a equipe do Colo-Colo, agora sim confirmado o horário, às 9 da noite, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Aí na sexta-feira, retorna também em voo fretado
para Fortaleza, já que no domingo à noite, se eu não estiver enganado, tem o duelo contra o Internacional pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E esse jogo é domingo, 8 da noite. Que horáriozinho maravilhoso, né? Lembrando também que a rodada de número 2 ela começa hoje com Corinthians e Vasco, Ceará e Grêmio, Botafogo e Juventude. Os demais jogos seguem amanhã com Mirassol e Fortaleza e, se eu não me engano, tudo termina amanhã mesmo, tá? A partir de segunda-feira já não tem mais jogos da segunda rodada do Brasileirão. Bom, passei a logística para vocês, agora vamos aos assuntos que envolvem SAF, beleza? Primeiro de tudo, saiu ontem uma matéria com Geraldo Luciano e a manchete do Diário do Nordeste diz o seguinte: procurado pelo Fortaleza, Geraldo Luciano afirma: agora me sinto à vontade para voltar. Eu sei que isso abre margem para a gente achar que pode ter tido alguma treta entre Geraldo Luciano e Alex Santiago. Isso aí é fato, tá? Só por essa aspa do Geraldo, meio que dá a entender algo nesse sentido, tá bom? O gestor encerrou a passagem no clube em dezembro de 2023, mas na época ele não deu justificativa desse tipo. E ele não queria dar, mesmo que seja verdade, tá? O Fortaleza Esporte Clube alinha o retorno de Geraldo Luciano para a gestão. O profissional, que é uma referência no mercado administrativo, encerrou a sua passagem no fim de 23, quando ocupava o cargo de presidente do Conselho Administrativo da SAF, mas avalia retorno após conversa com Marcelo Paes, segundo a apuração do Diário do Nordeste. Aí vamos às aspas do Geraldo. Abre aspas, estive acompanhando esses últimos fatos, sempre estive próximo, nunca deixei, principalmente quando soube das mudanças que eu avalio como positivas. O nosso homem do futebol é o Marcelo Paes, sempre foi, com muitos contatos, história no clube e boa gestão, então acho que é óbvio que quem acompanha o clube sabe que precisava desse alívio das tensões. É o melhor momento para o Paes permanecer mais dentro do clube, retornando de vez para as decisões do futebol, ficando ativo internamente para estudar o melhor modelo de gestão de futebol, a melhor estrutura. Acredito que seja o momento ideal. Mantive conversas com o Paes desde sempre, nos últimos dias também, e me coloquei à disposição para ajudar da melhor forma, do jeito que o clube achar que seja o melhor. Agora me sinto à vontade e totalmente seguro para voltar nesse novo ambiente interno. Então, fica claro, né, galera, que teve algum problema, pelo menos dá a entender isso, e essa questão do ambiente também, né, muito citada por ele. O Geraldo Luciano é avaliado como uma peça importante internamente, com longo período de contribuição com o clube, como no papel de primeiro vice-presidente da instituição, apesar de uma atuação voltada aos bastidores. No momento em que o processo de transformação do clube em SAF foi iniciado, o gestor teve papel decisivo, consolidando os trâmites e todo o regimento de governança. Abre aspas, nunca tive problemas com pessoas, mas naquele momento não era um ambiente que eu achava que seria o melhor para ficar no Fortaleza internamente. Eu estava com muito trabalho, muitas viagens, além de ter deixado tudo pronto para o clube concluir o processo da SAF. Então acreditei que minha contribuição tinha acontecido, apesar de sempre permanecer presente. Agora estou totalmente à disposição para voltar e contribuir mais com o Fortaleza. Vale ressaltar que o retorno, caso seja em função estatutária do clube, a exemplo do cargo de diretor de futebol ou membro do Conselho Administrativo da SAF, requer um convite formal da instituição, que pode acontecer nos próximos dias. Um retorno é relevante também ao mercado, quase como uma resposta em que há uma pessoa influente que conhece o Fortaleza e está disposta a trabalhar. No momento, a função que pode ser exercida ainda é debatida internamente. O regresso de Geraldo é mais um passo da reformulação do Fortaleza para a sequência da temporada. Meus amigos, me soa um pouco estranho, mas é aquilo. Se for melhor para o Fortaleza, que o Geraldo volte e continue fazendo aquele bom trabalho que ele fazia antes de sair, tá? E isso tudo vai ser resolvido em uma reunião. O povo falou que ele discute o retorno ao Fortaleza e vai ter uma conversa com o Paes na próxima semana para bater o martelo se volta ou não. Mas se eu tivesse que apostar, galera, diria que o Geraldo Luciano deve retornar sim ao Fortaleza. E aí vamos ver qual que vai ser o papel, qual o cargo que ele vai exercer, se vai ser de fato na SAF do Fortaleza. Inclusive, o Marcelo Paes falou após as saídas do Alex Santiago e do Bruno Costa e anunciou mudanças no Fortaleza. Então, vamos a elas. Abre aspas. O Marcelo Paes vai estar cada vez mais dentro do departamento de futebol.
Essa é a medida inicial. Esse é o primeiro passo. Já comunicamos isso ao Vojvoda, já comunicamos isso aos jogadores. O futebol do Fortaleza está todo ciente, estaria ainda mais presente, ainda mais próximo, ainda mais dentro, disse o Marcelo Paes em vídeo. Ele, inclusive, também admitiu a possibilidade do Fortaleza contratar mais um profissional para integrar o departamento de futebol do clube. O Bruno Costa havia sido contratado para o início da temporada 24 e permaneceu por 16 meses no tricolor do PC. Vamos avaliar com muita calma a necessidade da contratação de mais algum profissional para esse departamento. Alguém que possa vir agregar, somar, encaixar dentro da forma como se trabalha o Fortaleza, que tem tido sucesso nos últimos anos, replicou o Marcelo Paes. Estamos passando por uma turbulência, bem verdade, reconhecemos isso, mas temos a capacidade de se reerguer. Então, com muita calma, confie no trabalho, confie no que está sendo feito. Certamente a gente vai fazer um grande ano, sobretudo com o apoio do torcedor, que é quem move, que é quem faz esse clube acontecer sempre historicamente. E nesse momento eu tenho certeza que o torcedor vai estar junto. Tá aí. Essas foram as mudanças aí anunciadas por enquanto pelo Marcelo Paes, que agora anda publicando videozinho no Fortaleza, fotozinho no Fortaleza, para mostrar mesmo que agora ele está focado aí de volta no Leão do PC. Beleza? Vamos mudar agora um pouquinho de assunto e vamos falar agora sobre SAF, tá? Ontem teve coletiva com o Bruno Caos e o Bruno Ascioli, eu estive lá, foi bem legal, o pessoal do Conselho de Administração da SAF. E olha só a manchete, galera. Fortaleza está prestes a receber termo de intenção de compra da SAF, diz executivo. Vamos lá. O Fortaleza vive a expectativa de concretizar em breve a venda de sua SAF. O clube afirma estar prestes a receber um termo de intenção de compra por parte de alguns investidores. A informação foi confirmada por membros do Conselho de Administração da SAF ontem. Abre aspas. Contratamos uma assessoria, a XP Investimentos. Eles fixarem uma rodada com 70 possíveis investidores, esse número foi reduzido e alguns mostraram interesse. Estamos prestes a receber um documento, um termo de intenção, explicou o Bruno Ascioli, que é membro do Conselho de ADM da SAF. Ascioli explicou que é um desafio fazer uma venda minoritária da SAF no Brasil, modelo desejado pelo Fortaleza. Além da dificuldade, Ascioli caracterizou o processo como demorado e por isso o clube ainda não vendeu parte de sua SAF até o momento. O membro reforçou que, apesar da dificuldade, o clube está disposto a seguir o processo de busca por investidores. Os membros do conselho, que concederam coletiva nesta sexta-feira, também reforçaram que o momento macroeconômico do Brasil também é um desafio para o Fortaleza, já que dificulta os possíveis investimentos. Além disso, a quantidade alta de clubes em busca de investidores no Brasil também pode ser um fator de dificuldade. Então tá aí, tá pintando um investidor. Agora, resta saber duas coisas. Quanto que vai ser o valor que esse investidor vai depositar, quanto que vai ser a porcentagem que o Fortaleza vai vender e uma terceira coisa, como que esse investidor vai agregar além do fator financeiro, tá? Guardem esses 3 pontos, porque isso vai ser muito importante e é algo que o Fortaleza preza muito. Não só a questão financeira, mas como que esse investidor pode agregar dentro do Fortaleza, inclusive para conseguir receitas sem contar com o investimento do próprio investidor, tá? Isso é muito importante, beleza? Vamos falar agora sobre caso Lucero. Tivemos uma atualização e uma atualização que eu não sei se eu vejo como positiva ou como negativa. Eu acho que tem o seu lado positivo e o lado negativo. Ficou comprovado ontem, através do Afonso Ribeiro e também do balanço, o pagamento do Fortaleza ao Colo-Colo no acordo por Lucero. Tá? O caso sempre foi tratado de forma cautelosa e sigilosa pelo Leão, que evitava abordar o tema enquanto a ação seguia nos tribunais, tanto na Câmara de Resolução de Disputas da FIFA, quanto na Corte Arbitral do Esporte, o CAS. Os dirigentes também não confirmavam um acordo e o consequente pagamento ao time chileno, que será rival na próxima quinta-feira. Nos balanços financeiros do segundo e terceiro trimestre do ano passado, no item contas a pagar de transferências de jogadores, aparece a dívida com o Colo-Colo pela cessão definitiva de Lucero. Em junho, o valor restante a ser quitado era de 9,5 milhões, já em setembro era de 7,4 milhões. Nos documentos dos períodos anteriores, Colo-Colo e Lucero não apareciam nessa lista. Isso foi um acordo que houve entre Fortaleza e Colo-Colo dentro daquela situação de Lucero, inclusive foi noticiado na época, foi um acordo que as partes entraram e o Fortaleza resolveu isso com o Colo-Colo, explicou a coluna Alex Santiago, agora ex-diretor da SAF do Fortaleza e responsável pela contratação de El Gato. Então, galera, pagou os 10 milhões, é isso aí. Na verdade, não pagou, tá pagando, né? De maneira parcelada. Foi o único jeito de conseguir vencer aí a ação na FIFA, né? Então, não tem muito o que falar, né, galera? É paciência mesmo. Era uma situação delicada. O Fortaleza sabia que poderia sofrer sanções e optou por entrar num acordo aí com
o Colo-Colo. Vamos torcer para que todo esse problema político interno consiga, pelo menos, blindar o elenco, né? Para que o elenco consiga voltar ao caminho das vitórias, inclusive amanhã contra o Mirassol. Acho que isso é um ponto muito importante. Bom, meu povo, é isso. Videozinho rápido, deixa o like, se inscreve no canal. Tardezinha com Expresso, Aerolion e pré-jogo logo na sequência. Tudo criado. Valeu, falou e tamo junto.